Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto. Lucas capítulo 21, versículo 29. Acharam? Amém? Diz assim a palavra: Ora, versículo 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. A igreja pode sentar? O tema de hoje, irmãos, será esse: olhai para a figueira. E hoje nós vamos receber uma mensagem bastante importante para o nosso aprendizado. E nós vamos entender aqui o porquê que Jesus, ele contou essa parábola dizendo: olhai para a figueira. E já de início eu quero dizer que a figueira aqui, ela é um símbolo do povo de Israel. E nós vamos entender nesse estudo o porquê que o Senhor mandou olhar para a figueira. O porquê que o Senhor mandou o povo de Deus ficar atento à nação hebraica, à nação de Israel. Nós vamos ver aqui, entendendo que há um mistério, há algo profético, há um sinal aqui revelado quando nós olhamos para a figueira, quando nós estamos observando o que está acontecendo com Israel. Israel, na verdade, ele é comparado na Bíblia como várias árvores, mas uma delas é a figueira. E nós vamos entender por quê. Mas eu quero também adiantar que a figueira tem um momento dela, no momento que chega o inverno, que praticamente ela perde quase todas as suas folhas, mas ainda assim ela produz alguns figos. Mas a sua maior produção de figos, ela vem na época do verão. Então é uma planta que nessa época do verão, na estação do verão, ela produz bastante frutos. Então tudo isso tem um fundamento bíblico, tudo isso tem uma importância para nós que somos servos do Senhor. E às vezes muitas pessoas, muitos cristãos não ficam atentos a este sinal. Às vezes nós olhamos para os sinais no sol, os sinais na lua, nas estrelas, o sinal na terra, em geral, o sinal na igreja, mas às vezes nós esquecemos de olhar para os sinais que estão acontecendo na nação eleita. Algo que fica desapercebido, e é algo que nós não podemos ficar desapercebido, porque eu quero dizer para você nesta noite que Israel é o relógio de Deus. Muitas coisas que já aconteceram nessa terra foi por causa da nação eleita. Nós sabemos muito bem que Israel hoje não está segundo o querer de Deus, mas a promessa de Deus está de pé para aquele povo. Então o relógio de Deus, eu digo que é Israel, porque Deus conhece na terra três povos. Deus conhece, quando Ele olha para a terra, Deus vê a nação de Israel, Deus vê a igreja e Deus vê o ímpio. São os três povos que estão nessa terra: os ímpios, a igreja e a nação de Israel. Eu quero até mesmo dizer que Israel, ele não foi excluído por Deus, não. Apesar de tudo que
que eles fizeram, o coração fechado, endurecido, mas o Senhor permitiu esse endurecimento de coração deles para nos alcançar, porque por esse endurecimento de coração, nós somos enxertados na videira. Então a igreja, ela é enxertada na videira. Nós começamos a ficar debaixo das bênçãos do povo eleito de Israel por causa da rejeição deles ao Messias. Mas Israel não está excluído por Deus. O Senhor simplesmente prepara um tempo para tratar com Israel. O Senhor prepara uma forma bem clara na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, que logo após o arrebatamento da igreja, Deus vai tratar com este povo. Então esse povo não está esquecido, esse povo, Deus está olhando para ele. Mas o tempo agora é o nosso tempo. O tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo dos gentios. É o tempo até que se complete o número dos gentios em termos de salvação. Então é o tempo que o Senhor chamou de graça, podemos chamar de graça, melhor dizendo, mas a porta da graça, breve ela vai fechar. Por isso nós temos que ficar atento, nós temos que pregar. E esse sinal que Jesus falou, olhai para a figueira, vai se referir exatamente à volta do Senhor. É o que nós vamos ver nessa noite. Mas antes de qualquer coisa, de falar mais sobre mais detalhes sobre esses sinais, esse sinal olhando para a figueira, nós precisamos conhecer um pouquinho desse povo. Irmãos, de uns anos para cá, eu coloquei um propósito, eu procurei a fazer bastante pesquisa sobre esse povo. Eu senti o impulso do Espírito Santo para conhecer mais sobre este povo. Os detalhes desse povo, né? Porque às vezes nós lemos a Bíblia Sagrada, mas muitas coisas nós não conhecemos, principalmente, mesmo nos dias de hoje. Então, olha bem, e uma coisa que eu descobri nesse povo foi exatamente que eles esperam a promessa do Messias. Eles rejeitaram o Senhor Jesus, depois nós vamos ver sobre isso, porém, eles esperam o Messias. É um povo que, apesar de estar longe da vontade de Deus, mas é um povo que pode estar em qualquer lugar, mas é um povo adorador ao Deus Criador. E uma coisa que eu descobri sobre este povo, que eles preservam muito a sua cultura. É algo que eles levam para qualquer nação onde eles estão. Eles preservam a sua cultura, o que eles aprenderam, o que eles são ensinados. Há datas que para eles são datas importantes, como o Senhor, Ele determinou. Vamos colocar apenas uma aqui, a data do dia do perdão, o Yom Kippur, onde toda a nação eleita ela para. Ninguém trabalha, os aeroportos não funcionam, nada funciona nesse dia. Todo ano acontece lá, o povo é convocado para adorar a Deus. O povo é convocado para jejuar. O povo é convocado para poder lembrar, para pedir perdão ao Senhor por todos os seus pecados. Então quem vai hoje visitar lá, não vê, não consegue identificar uma nação que não está se preocupando com Deus. Pelo contrário, é uma nação que tem no seu coração que o seu Deus os tirou, ou melhor dizendo, os levantou com mão forte, criou, separou, depois libertou e sustenta eles até os dias de hoje. Eles têm isso no seu coração, na sua mente, que se eles hoje estão de pé, é uma nação pequena. É uma nação muito pequena, porém é uma nação poderosa, é uma nação temida. Quantas vezes tentaram destruir o povo eleito, quantas nações tentaram acabar com o povo eleito, mas não conseguem, porque
eles têm clamado, mesmo não fazendo 100% o querer do Senhor, mesmo assim eles têm invocado o nome do Senhor. Então vamos conhecer um pouquinho sobre Israel. Primeira coisa que eu queria passar para vocês é a semente dos israelitas. Eu vou pedir à missionária Maria para ler para nós, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nós vamos aqui ver sobre a semente dos israelitas. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos começar a fazer o que Jesus mandou: olhai para a figueira, olhai para Israel. Vamos começar a olhar sobre a semente. Então até Abraão, Deus ali já tinha criado, Adão e Eva, e veio toda uma descendência depois até os dias de Abraão. Porém Deus, Ele quis levantar uma nação modelo. Ele quis levantar uma nação diferente. Até então, até ali Abraão, o povo não era conhecido, por exemplo, como o povo de Israel. Mas ali Deus lançou uma semente. E essa semente ela veio com o chamado de Abrão, que depois o seu nome se tornou Abraão. O Senhor disse assim: através de ti eu vou levantar uma grande nação. E através de ti as nações serão bem-aventuradas. Então olha que profundidade, como começou, qual foi a origem deste povo, desta nação. Nasceu por vontade divina, nasceu por uma profecia. Muita coisa que nós vamos falar aqui não temos condição de falar em mínimos detalhes, porque duraria meses e meses para falar de todos os detalhes sobre esse povo. Mas eu vou resumir tudo que eu falar aqui, vai ser muito resumido, mas de uma maneira assim bem simples. Vou tentar ser o mais claro possível para todos entenderem. Então nós sabemos que quando isso aconteceu, Abraão, ele saiu da terra que ele vivia, a terra de Ur dos caldeus, saiu daquela terra. Deus separou. Era uma terra onde existia a idolatria, onde existiam muitas coisas que não agradavam ao Senhor, e Deus resolveu tirar Abraão daquele lugar, junto com ele, com a sua esposa e família. Foram então em direção a uma terra que eles não sabiam onde eram. Porém eles foram pela fé. Por isso Abraão, ele foi chamado de o pai da fé, porque ele saiu para uma terra que não conhecia. Ele saiu somente com a promessa de Deus e sendo orientado pelo Senhor. Porém ele sai com esta promessa. Chega um momento que ele pensa assim: vai ser do meu criado Eliezer que vai ser esta promessa, porque eu sou idoso, a minha esposa é idosa, nós somos estéreis, nunca tivemos condição de ter filho. Então Deus deve levantar o meu criado por nome Eliezer, o qual tem uma grande consideração, considero ele como filho, vai vir através dele. Ele é surpreendido por Deus, e o Senhor diz assim: não será dele, do teu servo, mas vai ser das entranhas da tua esposa. E houve todo um processo, houve uma batalha muito grande para isso acontecer. Os anos foram passando até que chega o tempo de Deus. Irmãos, não adianta você querer apressar aquilo que Deus te prometeu. Você recebe muitas vezes uma promessa como Abraão recebeu, e pensa muitas das vezes que vai ser rápido. Nem sempre, às vezes demora. Como no caso de Abraão, 25 anos ele esperou para essa promessa se cumprir. Você tem que fazer exatamente como Abraão fez. O que Abraão fez? Ele seguiu, ele foi adiante, ele saiu com a promessa de Deus, usando a sua fé. Então continua, siga adiante, vai, porque se você tem promessa de Deus, no momento certo ela vai cumprir na sua vida. E quando chegou esse momento, o anjo apareceu
e falou assim: Abraão, eu estou aqui para renovar a aliança. Eu estou aqui para dizer que daqui a 1 ano eu vou voltar. E quando eu voltar, Sara, tua mulher, vai estar com um filho nos seus braços. Isso de fato aconteceu, onde ela gerou e passou 1 ano, ela já estava com Isaac nos seus braços. Então, Deus fez um grande milagre. Deus abriu a madre de uma estéril. Deus fez que esse casal de idosos pudesse gerar na sua velhice. Agora, essa semente que foi lançada, desse povo que foi lançada, ela vai começar a germinar. Então, agora vem Isaac. Isaac constitui família e vai germinando. Imagine uma árvore, uma semente que agora se transforma numa pequena planta. Essa pequena planta, ela vai se transformando numa árvore. E assim foi Israel crescendo. Só que depois da semente julgada, e agora ela está germinando, e ela vai agora começar, deu o seu primeiro broto, aí vamos dizer assim, Isaac, né, o filho da promessa. Vamos ver da onde que surgiu o nome Israel. Vamos ver que agora da onde que surgiu o nome Israel. Gênesis capítulo 32, versículo 27 e 28. Nós devemos sempre conhecer sobre este povo, porque ele faz parte espiritualmente das nossas vidas. Porque de lá que veio o Messias. Deus escolheu esse povo para que Jesus nascesse lá. Então, é muito importante nós olharmos para a figueira. Gênesis capítulo 32, do versículo 27 ao 28. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Então, nessa árvore que estava crescendo, essa árvore genealógica, veio agora o tempo do patriarca por nome Jacó. Chega um momento que Deus, através de uma gravidez de gêmeos, nasce primeiro naquela gravidez, após 9 meses, nasce, no momento do nascimento, melhor dizendo, nasce Esaú primeiro. E logo que Esaú nasce, a mãozinha de Jacó, ela se apega ao pezinho do seu irmão, que está nascendo no mesmo instante também. Por isso chamaram ele de Jacó, porque interpretaram assim: esse menino, ele é muito esperto. Então ele agarrou no pé do seu irmão para ajudar ele a nascer na mesma hora. Então ele ganhou este nome. Esse nome significa suplantador, significa enganador. Então aquele que usa da boa vontade alheia para poder se beneficiar. Jacó cresce, infelizmente o nome que deram para ele vai acontecer na vida dele. Ele engana o seu irmão, depois de os dois estão adultos. Depois ele começa a enganar todo mundo, engana também o seu próprio pai, a ponto de Jacó ele fugir daquela terra, porque o seu irmão Esaú queria o matar. Só que tinha algo interessante. Quando a mãe de Jacó e Esaú estava grávida, as duas crianças brigavam dentro do ventre, brigavam muito. Ela sentia como uma luta que estava acontecendo dentro do ventre. E um dia ela perguntou para Deus: Senhor, por que essas crianças estão brigando tanto? Ou por que tanto mexe? Por que tanta pancada que eu sinto no meu ventre, Senhor? E o Senhor falou assim com ela: é porque dentro do seu ventre tem 2 meninos, e aí tem 2 nações, porém eu escolhi o menor. Oh, glória a Deus. O maior servirá ao menor. Olha como é que Deus faz às vezes aquilo que nós não estamos pensando. O correto é o menor serviria o menor, mas Deus falou: o maior serviria o menor. Depois que nasce, como eu já falei sobre o nascimento dessas crianças, Deus permite Jacó se tornar no que ele se tornou, mas lá na frente Deus tinha uma promessa para cumprir. E Deus vai trabalhar no caráter de Jacó agora.
O Senhor vai tirar dele esse nome, essa maldição, e o Senhor vai mudar ele. Foi quando, depois de muita batalha, que ele passa, muita luta, que agora ele passa dentro do lar do seu sogro, da casa do seu sogro. Há uma perseguição, ele foge de lá. O que ele plantou, ele começa a colher. E agora, não só o seu irmão Esaú, mas ele passa a luta com seu sogro. Ele sai de lá, Deus encontra ele no meio do caminho, purifica ele e sua família, dizendo: mudai as vossas vestes, tirai as argolas, tirai os pendentes, tirai os deuses, porque é necessário para que vocês possam chegar a Betel. E nisto eles fazem o que Deus mandou. As mulheres tiram as argolas, tiram os pendentes, mudam as vestes, tiram os deuses estranhos, seguem. O terror não acompanha eles, Deus dá livramento. Mas chega um momento no local chamado Val de Jaboque, onde Jacó olha para um lado e olha para o outro, e ele diz assim: agora é eu e Deus. Ele passa toda a sua família do outro lado daquele val, e ele fica sozinho do outro lado. E ele vai naquele momento ter uma experiência com Deus, aonde, quando menos esperou, aparece um anjo, se materializa um anjo. E Deus prepara naquela madrugada a sua libertação e a sua transformação. Houve uma luta ferrenha, uma luta grande, toda madrugada. Você sabe o que é isso? Toda madrugada Jacó lutando contra aquele anjo. Quando chega de manhã, o anjo fala assim: Jacó, me solta, nós já lutamos muito, mas não insista mais, porque eu tenho que ir embora. Jacó, naquele momento, ele diz assim: eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. Ele entendeu naquele momento que ali estava a oportunidade de Deus transformar a sua vida. Ele estava disposto para pagar o preço que fosse, até com a sua própria vida, mas ele não queria ser mais Jacó. Ele não queria ser mais enganador, ele queria agora realmente servir o Deus dos seus pais. Foi quando o anjo feriu a conjuntura da sua coxa, ele grita de dor, ele começa a mancar, mas ele não solta aquele anjo. Eu só te solto depois que tu me abençoar. O anjo olhou para Jacó e perguntou: qual é o seu nome? Mas o meu nome é Jacó. Falou: olha, como príncipe lutaste com Deus e você prevaleceu. Você está abençoado. A partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Ali Jacó, ele sai daquele val ferido, mancando, mas agora o Jacó fica para trás, porque ali é Israel. Por isso, daí veio o nome desta nação eleita. Então assim, Israel começou a crescer. Assim apareceu agora o nome de Israel no cenário bíblico. Só que não fica por aí. Vamos continuar conhecendo mais sobre esse povo. Agora nós vamos perceber como foi o crescimento desse povo. Jacó volta agora com a sua família para sua terra. Ele tem um encontro com seu irmão Esaú. Ele fica com medo do seu irmão não perdoar, porque ele queria matar ele de qualquer jeito. Mas o seu irmão o perdoa. Eles abraçam naquele momento. Esaú até convida, diz assim: olha, se você quiser, vamos morar todos juntos. Não, você tem a sua família, eu tenho a minha. Você segue o seu caminho, eu vou seguir o meu. Então assim Jacó, ele começa agora a ter filhos. Vamos ler. Ele começa a aumentar a sua família, melhor dizendo. O crescimento do povo de Israel. Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Êxodo capítulo 1, do 1 ao 7. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que descerem de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles.
Então agora Jacó, a sua família está crescendo. Jacó vai ter 12 filhos e uma filha. A filha de Jacó chamava Diná. 12 filhos e uma filha. Desta família são levantados esses 12 homens. São levantados esses 12 homens. E desses 12 homens, dessas 12 famílias que veio da família de Israel, ou de Jacó, como queira, que foi transformado em Israel, aí então o povo começou a crescer. Nessa época que a palavra de Deus cita, foi exatamente aquele momento que houve um desentendimento entre José e seus irmãos, que nós conhecemos a história que José, ele começa a ser perseguido por causa de 2 sonhos que Deus mostrou para ele. E nessa perseguição, os seus próprios irmãos armam um laço, querem matar. Depois um dos irmãos resolve convencer os demais em não matar, mas sim vender a uma caravana que ia para o Egito. Conhecemos a história que José vai parar no Egito. E Jacó, ou Israel, ele recebe a notícia. Mataram um animal, esfregaram o sangue na roupa desse animal e disseram assim: olha, achamos aqui a túnica de várias cores que tu deste ao teu filho amado. E pelo jeito que está essa túnica aqui, um animal o encontrou e o devorou. Então Jacó chora muito, faz o luto e acredita que José agora está morto. Mas na verdade ele estava agora sendo vendido como escravo lá no Egito. Potifar compra José, ele vai para dentro da casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, acontece um problema muito sério, que ele é acusado de algo que ele não fez, acusado de tentativa de estupro. Vai para a cadeia, fica um bom tempo na cadeia, injustamente, até que chega o tempo de Deus cumprir a sua palavra na vida de José. Deus agora dá um sonho para Faraó, e alguém que estava preso com José e tinha saído primeiro, fala assim: eu conheço um homem que interpretou um sonho que eu tive quando eu estava dentro da cadeia e deu certo. Então, se o senhor quiser, tem que tirar ele da cadeia. Falaram com José, ou seja, o faraó então disse assim: tragam ele perante mim. A Bíblia diz então que José, ele é convidado a estar perante Faraó. Chegando lá, ele interpreta os sonhos das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, aquelas espigas que devoravam também as outras, aonde Faraó fica impressionado. Ele diz assim: esse homem tem alguma coisa diferente. Falou: olha, a partir de hoje você não é mais prisioneiro. E detalhe, você vai ser o segundo no trono. Eu só vou ser maior do que você no trono, mas você será o meu braço direito. O que você falar, está falado, porque eu vou assinar embaixo. Deus exalta José. José agora, ele vai guardar dentro do Egito todo tipo de suprimento, conforme Deus orientou. A fome vem na terra, todo mundo está com fome, de menos o Egito, porque preparou então naquele celeiro. Foi o que aconteceu, foi aonde aconteceu que os irmãos de José foram até o Egito comprar alimento. Acontecem várias coisas aí, que não vou entrar em detalhes, porque senão não vai dar para a gente ver tudo que eu gostaria de falar nesta noite. Adiantando, José conhece os seus irmãos, mas os irmãos de José não conhecem ele. Ele está diferente. Agora ele é um homem diferente. Agora ele é um homem forte. Agora ele está com aquelas indumentárias de Faraó. Mas José fica quieto. E ele vai fazendo, ele vai tendo algumas estratégias para saber se o seu pai ainda estava com vida. Foi quando então ele ficou sabendo que o pai dele estava com vida. Ao momento que ele se revela aos seus irmãos, ele chama os irmãos particular, começa a chorar, e quando ele tira aquelas indumentárias, ele se revela: eu sou José. E os irmãos ficam desesperados. Pronto, agora pensamos que ele já estava até morto, ele é o segundo faraó, ele vai nos matar. Mas José, ele diz assim: não, eu não vou matar vocês, porque eu entendi que Deus usou tudo isso que aconteceu para mim poder chegar onde eu estou. Eu quero falar para você
que a luta que você está passando é estratégia de Deus para cumprimento de promessa. A luta que você tem enfrentado, Deus não te colocou nela para te matar nesse deserto, matar nessa cadeia, matar aí nesse cenário difícil, mas Deus precisa preparar algo para poder exaltar o nome dele na sua vida. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho nas tormentas e na tempestade. Então não temas, porque o Senhor, Ele já estendeu a mão nesta noite para poder te dar vitória neste lugar. Hoje é o momento que o Senhor estará, aleluia, te renovando as tuas forças, porque Deus tem promessa grande na sua vida. Naquele momento José, ele diz assim: meus irmãos, tragam o meu pai para cá. E houve um encontro muito bonito, onde pai e filho se encontram, se abraçam, choram. E José, ele fala assim: pai, Deus permitiu estar aqui para esse momento. Então eu quero falar com o Senhor, para o Senhor mudar com toda a nossa família para cá, para o Egito. Aqui o Senhor não terá falta de nada. Então ele concorda, ele faz o pedido para Faraó, e Faraó, ele dá a terra chamada a terra de Gósen, lá no Egito, onde lá a família de Jacó, com essas 70 almas, esses 12 cabeças, com 70 almas, chega lá. Irmãos, que coisa maravilhosa, quando Deus tem promessa não adianta. Quando Deus tem promessa, aleluia, Ele faz crescer a cada dia mais. Foi quando então, aquelas 70 almas, conforme foi lido, chega um momento em que Jacó ou Israel morre, José sepulta o seu pai, e chega um momento que José também morre. E aí que vem um grande problema na nação eleita. Levanta um faraó que não conhecia José. Mas nessa época isso aconteceu, ali já tinha milhares de israelitas dentro da terra do Egito. Por isso que começou a perseguição, que aquele faraó que não conheceu José disse assim: esse povo está crescendo a cada dia mais, e se a gente deixar esse povo crescer, é perigoso dominar a nossa nação. Então tentaram usar as parteiras para matar as crianças, não deu certo. Tentaram jogar as crianças dentro do rio, matou várias, mas porém uma das crianças que foi salva foi Moisés. Moisés, o Senhor escolheu e elegeu para ser o libertador de Israel. Então o povo começou a crescer, o povo estava imenso dentro daquele Egito. Mas aí o povo começa a sofrer, porque Faraó começa a castigar duramente aquele povo com serviços muito pesados, pensando assim: nós vamos acabar, nós vamos exterminar com esse povo, nós temos que destruir. Mas irmãos, ali tem uma batalha espiritual, porque o diabo sabia que a promessa de Gênesis capítulo 3 versículo 15, aquele que viria para pisar na sua cabeça, viria desse povo. Então muitas das vezes o diabo usou estratégias para poder impedir o crescimento desse povo. Mas quem pode lutar contra Deus e prevalecer, irmãos? Ele falou usando o profeta Isaías: antes que houvesse o dia eu sou, e ninguém mais que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vamos ver agora o preparo e a organização do povo de Israel. Deus quando faz direitinho, glória. Deus quando faz, Ele faz completo. Glória a Jesus. Às vezes parece que nada vai acontecer, mas o Senhor agora Ele vai preparar tudo no mínimo detalhe. Êxodo capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Êxodo capítulo 3, do versículo 10 ao 18. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse a Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles
me disserem: qual é o seu nome? Que eu lhes direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás os filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial, geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel, diz o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vós é feito do Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir a aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Fariseu, e o Eveu, e o Jebuseu, e uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás tu e os anciões de Israel, e ao rei do Egito, e dir-lhe-ás: o Senhor é Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixa por ir o caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então o plano de Deus na vida desse povo era muito grande, mas Deus precisava preparar esse povo primeiro. A terra da promessa de Canaã era uma terra boa, porém lá tinha gigante, lá tinha povo que ia lutar para que a promessa não se cumprisse. Então o povo não estava preparado. Era grande número, milhões de israelitas, sim, mas não estava preparado ainda para receber a promessa. Não é assim que Deus faz também na nossa vida, irmãos? Quantas das vezes a gente briga, entre aspas, com Deus? A gente diz assim: Senhor, está demorando tanto, mas eu estou preparado. E Deus mostra para nós que nós não estamos preparados. Se Ele te dá a sua vitória agora, você perde ela. Então Deus primeiro nos prepara, e depois do preparo Ele faz a promessa se cumprir. O Senhor levanta Moisés, e Moisés agora recebe essa missão. E o Senhor, Ele diz assim: você vai, Moisés, porque através de você eu tiro o meu povo do Egito, porém leva o meu povo para me celebrar no deserto. Então ele foi com essa missão de tirar o povo lá daquela terra para trazer aonde Deus quis. Deus nos leva para o deserto para nos preparar, irmãos. O Senhor, Ele te levou para o deserto para Ele te ensinar algumas lições. Uma coisa é uma lição que você ouve, outra coisa é na prática. Então muitas das vezes no deserto ele é a prática. Nós precisamos conhecer Deus em situações que vão acontecer na nossa vida. Depois de toda uma luta contra Faraó, agora Moisés, ele leva o povo a caminho de 3 dias para o deserto, para sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Chega um momento que Deus fala assim: Moisés, agora você vai parar. Agora o povo vai ficar parado, porque chegou o momento de iniciar o preparo, mas também de mostrar a organização do povo. Êxodo capítulo 21, versículo 1. Êxodo capítulo 21, versículo 1. Estes são os estatutos que lhe prosporás. Diz: estes são os estatutos que lhes proporás. Daqui para frente, do capítulo 20, já tinha descido os 10 mandamentos. E daqui para frente, desce muitas outras leis e mandamentos. O momento que o Senhor, Ele diz assim: eu trouxe vocês para o deserto para preparar vocês. No deserto vocês vão conhecer como Deus que tira a água da rocha, um Deus que faz a água amarga se tornar em doce, um Deus que traz pão do céu, um Deus que dá cordonizes para vocês comerem, um Deus que durante a noite aquece vocês e durante o dia protege do calor do sol. Vocês sentirão, vocês verão a minha glória, vocês verão o meu cuidado, e vocês aprenderão a lutar. Vocês vão aprender a ser guerreiros.
Está entendendo o que Deus está falando contigo? Enquanto você está olhando para a figueira, o Senhor Espírito Santo está falando contigo também. E o Senhor agora ele diz assim: olha, só que não vai ser da maneira de vocês, vai ser da minha maneira. Oh, glória. Não é assim, irmãos? Nós ficamos tão alegres quando nós saímos do Egito. Aí o Senhor usa o Moisés, nos tira lá do Egito, que é o símbolo do mundo, e a gente vem todo alegre. Quando chega na casa de Deus, a gente vem muitas das vezes com aquela na nossa mente assim: não, eu vou servir a Deus do jeito que eu quero. O Senhor diz assim: não, negativo. Vocês vão me servir da maneira que eu quero. Aleluia. Porque o Senhor disse isso. Falou: olha, vocês lá no Egito estavam acostumados a viver sem lei, a viver sem mandamento, a viver sem regra. Porém, na minha presença, a lei, a regra e a mandamento. E aí começa o Senhor: não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, haja dessa forma, não haja dessa forma. Irmãos, Deus é lindo. Ele começa a doutrinar o seu povo. Ele começa agora a mostrar que Ele era um Deus santo. Ele vai mostrar através dessas leis que Ele não era como os deuses do Egito não, mas que Ele era um Deus, Ele é um Deus santo. Um Deus que requer santidade do seu povo. Um Deus que quer, aleluia, levantar uma nação diferente, uma nação modelo para as demais nações se espelhar. Ei, igreja, você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. Você não foi chamado para conformar com esse mundo, mas para transformar pela renovação do vosso entendimento. Deus vos levantou como espelho e não para vocês espelharem lá no mundo. É o contrário, o mundo que tem que olhar para a igreja e ver como que deve servir a Deus. Então Deus agora, Ele vai organizando o povo. O Senhor vai colocando disciplinas naquele povo. O Senhor vai moldando aquele povo, porque lá na frente Deus tinha algo maior para poder fazer. Aleluia. Você está disposto para obedecer a Deus? Você está disposto para poder dizer sim para o Senhor? Porque este povo, depois que ouviu os mandamentos, as regras, as leis, eles disseram para Moisés: ouviremos e faremos tudo que o nosso Deus te disser. Olha que coisa, irmãos, que coisa tremenda. Aleluia, é isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Que nós sigamos à risca aquilo que Deus tem na nossa vida. Não vamos preocupar quem vai falar de nós, quem vai zombar de nós, quem vai nos criticar. Ei, siga aquilo que Deus falou com você. Chega o momento que o povo ele vai sendo preparado. Conhecemos também que eles ficaram 40 anos no deserto. Caminho que era muito rápido chegar, levaram 40 anos por culpa deles mesmos. Murmuraram demais, tinha muita mistura. Eu sempre costumo falar que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de muitos deles. A ponto de somente 2 homens que saíram do Egito, eram crianças por nome, Josué e Calebe. Foram as 2 pessoas que saíram de lá que conseguiram entrar em Canaã. Já pensou, irmão? Milhões de pessoas que saíram de lá, só 2. Meu Deus do céu. E para o céu, irmão? Se Canaã já foi difícil, ir para o céu. Prepara, igreja, prepara, não fique de fora. Não deixa a promessa passar de você. Não deixa que o Senhor precise levantar uma outra geração para colocar no teu lugar. Porque o Senhor diz assim: então vocês são tão rebeldes, não aprenderam ainda? Muito bem, todo mundo vai cair nesse deserto. Só 2 que não vai cair nesse deserto, Josué e Calebe. Mas os demais, todo mundo vai ser enterrado no deserto. E assim o Senhor disse: levantarei uma outra geração para entrar com esses 2 homens. O Senhor disse assim: volta. E voltaram e ficaram lá peregrinando. Aconteceu então que chega o momento do estabelecimento de Israel em Canaã. Vamos ver como tudo aconteceu. Josué, capítulo 12, versículo 23. Josué, capítulo 12, versos 23. O rei de Dor
em Nafate, Dó, outro rei em Goim, e em Gigal outro. Eu acho que eu errei. Deixa eu ver. Josué, deixa eu ver se é o 13:23. Meus irmãos, eu acho que eu anotei aqui errado, mas se você olhar aqui no livro de Josué, você vai perceber nesses capítulos aí, o 13, o 14, enfim, todos esses capítulos, vai falar da repartição de terras, aonde Josué, ele conquistou todas estas terras aí. Então, através de Josué, eles vão tomar posse e estabelecer em Canaã. Foi o que aconteceu. Eles estabeleceram nesta terra, só que quando chegaram lá, eles já sabiam que não ia ser fácil. Primeira batalha, a batalha contra Jericó. Sabemos o que aconteceu. E outras batalhas se formaram. Cada dia mais que eles avançavam, era gigante, era povos e mais povos que eles tinham que vencer. Mas por causa da promessa, eles tomaram posse daquela terra de Canaã. E quando chega aí nesse capítulo 13, Josué reparte as terras. Cada um vai receber a sua porção, cada um vai receber a sua parte, conforme promessa do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor mostrou que Ele é Deus na vida daquele povo. Agora eles estão como nação, estão estabelecidos naquela terra, estão sabendo como serve a Deus. E acontece um grande problema. Qual foi o problema? Depois que eles chegaram lá, depois da vitória, eles se desviaram de Deus. O desvio de Israel, a geração que não conhecia ao Senhor. Josué capítulo 2, do versículo 7 ao 15. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias de anciões que prolongaram os seus dias. Depois de Josué, viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual lhe fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, na idade de 110 anos. Sepultaram o termo da sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração, e seus pais e outra geração após eles. Se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos bailins. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses da gente, e havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviam a Baal Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu a mão dos roubadores, e roubaram-os e entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o mal. Como o Senhor tinha dito, o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Recapitulando aqui, o versículo eu anotei errado, não era 12:23, mas 11:23, Josué 11:23, que diz assim: assim Josué tomou toda esta terra conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Era este versículo que eu queria passar para a igreja. Mas sobre o desvio de Israel, depois que eles receberam essa vitória da terra, eles cometeram um grande erro, porque os velhos começaram a morrer. Inclusive Josué morreu. Os velhos começaram a morrer. E qual foi
aliás, um dos mandamentos que Deus mandou para Israel foi o seguinte: que eles ensinassem andando, assentado, ou caminhando, em todo lugar, resumindo, em todo lugar, as leis e os mandamentos do Senhor. Inclusive, quando Josué passou o Jordão, lembra o que Deus mandou ele levar? 12 pedras daquele rio. E ele disse assim: quando os vossos filhos perguntarem que pedras são essas, direis do que Deus está fazendo. Era um monumento de uma lembrança para que o povo não esquecesse dos feitos do Senhor. Mas isso não aconteceu. Irmãos, aqui eu vejo uma lição para nós. Nós precisamos ensinar, porque a nossa geração é essa, mas pode vir uma outra geração, que são os nossos filhos e as nossas filhas. Se nós não ensinarmos os mais novos agora, vai acontecer o que aconteceu. Vai se levantar uma geração que não conheceu o Senhor, e por causa disso o povo se desviou. Depois da vitória o povo se desviou. E quantos crentes estão se desviando depois da bênção? Na prova, no deserto, irmãos estão orando, estão jejuando, estão buscando, estão vindo para a casa do Senhor. Mas, irmãos, depois que recebe a vitória, quantos não estão se desviando? Nós precisamos ser fiel na provação e ser fiel também na vitória. E muito mais na vitória, nós temos que valorizar aquilo que o Senhor faz pela nossa vida. Então Israel começou a pecar contra Deus, começou a adorar outros deuses. Deus se irou, porque Deus tinha avisado lá atrás: Deus seria com o povo se o povo fosse obediente. Mas se o povo se desviasse, Deus ia começar a irar, Deus iria começar a cobrar. O que Deus fez nessa época dos juízes? Era uma época sem lei, cada um fazia o que dava na cabeça. Então quando o povo está sem lei, sem ordem, cada um faz o que quer. E Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de ordem e de decência. Foi quando Deus começou a entregar o povo na mão dos inimigos. Aí vinha a midianita, vinha os filisteus, cada hora se levantava um povo e perseguia, matava, roubava. Aí o povo se arrependia, aí o povo gritava: Deus tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Deus levantava juízes, homens e até mulheres, como o caso de Débora, para poder libertar o povo da opressão dos seus inimigos. Então assim, Israel foi crescendo, Israel foi tendo essas experiências, foi acontecendo tudo isso na história de Israel. E quando passa a época dos juízes, vai chegar o momento dos profetas. Então quando chega no momento de Samuel, após o seu ministério já está quase no final, vai chegar o momento do reinado, onde o primeiro rei de Israel foi levantado. O primeiro rei de Israel foi Saul. Através do pedido do povo, Deus escolhe Saul, e Saul é levantado como primeiro rei. Agora o rei está agora Israel está numa outra fase, está agora tendo um rei. E daí para frente vem tantos reis, até que chega a divisão. Chega o momento da divisão do reino. O povo peca, os reis começam a se desviar também, e o Senhor permite uma divisão. E do mesmo povo agora está dividido. E nessa época o povo estava numa situação tão ruim, o povo estava tão longe de Deus, que não aceitava os profetas chegar com a mensagem. Os profetas chegavam e pediam conserto, era para cadeia ou então matava. Vamos ler aqui Jeremias capítulo 25, do versículo 8 ao 13. Nós vamos falar sobre o cativeiro babilônico. Jeremias capítulo 25, do versículo 8 ao 13. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também o Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, o trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, sobre todas as nações em redor, e o destruirei totalmente, e poluei em um estado, em assóbrio e em perpétuo deserto, e farei parecer
perecer entre eles a voz do folguedo, e a voz da alegria, e a voz do esposo, a voz da esposa, o som das mós e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá e ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem as 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Então Deus não queria, irmãos, o pior do povo, o mal do povo. Porque Deus não tinha levantado esse povo para exterminar eles, para poder maltratar eles. Mas o Senhor deixou bem claro que a desobediência traria consequência. E não é diferente na nossa vida, irmãos. A nossa desobediência a Deus, ela traz consequências. Nós não podemos, irmãos, nos desviar da vontade de Deus, porque senão duro será para nós, o preço que nós vamos colher vai ser muito alto. E antes de Deus cobrar, antes de Deus permitir um castigo, Deus sempre avisa antes, Deus dá oportunidade. Deus não é carrasco não, Deus sempre fala primeiro. Deus começou a mandar os profetas, mandou Jeremias, mandou Ezequiel, entre outros, para poder chegar e dizer para a nação: conserta, mude, volte para Deus, do rei até o mais novo, que todos possam voltar para Deus. Mas o povo não quis ouvir. Quando Jeremias falou que o povo seria levado cativo, riram dele, zombaram dele e mandaram ele até para a cadeia. Mas através do ministério do profeta Jeremias, o Senhor falou que estaria permitindo uma nação por nome Babilônia, chefiada por Nabucodonosor, e essa nação viria, Deus usaria esta nação como castigo e levaria o povo cativo. 70 anos eles ficariam lá. Deus até mostrou quanto tempo eles ficariam lá. 70 anos eles ficariam lá presos, longe da sua pátria, longe da sua terra e sofrendo horrivelmente. Então eles tinham tudo para se arrepender, não se arrependeram. E o que aconteceu? Deus colocou um ponto final. Enquanto Deus está colocando vírgula, amém? Mas se Deus colocou o ponto final, Deus esgotou a paciência. Irmãos, quantos Deus não vai suportar mais? Porque Deus fala hoje, Deus fala amanhã, fala depois da manhã, usa alguém aqui, usa outra pessoa ali, e a pessoa não quer dar ouvido à voz de Deus. Deus não é brinquedo e nem brincadeira. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem muitas pessoas que estão enganadas, irmãos, e vai chegar o momento da cobrança de Deus, e quando a cobrança chegar, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta querer clamar a Deus, porque se chegar o cativeiro, chegou, vai para o cativeiro mesmo. Enquanto não cumprir o tempo determinado, não sai do cativeiro. Inclusive Israel acostumou assim: se a gente pecar, a gente clama, Deus perdoa e levanta o libertador. Se a gente pecar de novo, Deus vai fazer a mesma coisa. Eles acostumaram com isso, e Deus falou assim: eu não sou brincadeira. E quantos não são assim? Já acostumaram assim, apertou as coisas, faz promessa de ser fiel, muitas das vezes entra na doutrina, muitas das vezes jejuma uma hora, e fica uma bênção. Mas agora recebeu o livramento, irmãos, some, desaparece. Muitas das vezes você fica até preocupado. E está doente? Quando você vê, está doente nada, irmão. É porque recebeu a vitória. Aí abandonou Deus. É como olhasse para Deus e disse assim: não preciso mais de ti. Aí aperta de novo, Deus permite outro aperto, vem correndo para a igreja de novo. E essas pessoas começam a ser conhecidas por nós, não é verdade? Você, quando vê aquele rostinho na igreja, você já interpreta: pode esperar, porque essa pessoa está passando alguma coisa difícil. E não dá outra, irmãos. Não dá outra. Mas o perigo é
que Deus está avisando, o Senhor está mostrando, mas vai chegar o momento do cativeiro. E chegou o momento do cativeiro. Quando chegou, irmãos, não teve este e nem aquele, foram levados. Alguns ficaram lá também escravizados e outros foram levados. Houve uma mortandade muito grande. O povo ficou desonrado. E o povo começou a clamar no cativeiro: ah, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. O que é que Deus fez? Ficou em silêncio 70 anos. Agora os profetas estavam lá no cativeiro. Interessante que os profetas, irmãos, Deus poderia preservar eles, mas Deus permitiu os profetas ir para cativeiro junto. Sabe por quê? Porque mesmo lá o Senhor estava usando eles, dizendo: ó, isto aqui não é culpa de Deus não, é culpa da nação. Não reclame, não põe a culpa em Deus não, é vocês que procuraram, vocês tiveram oportunidade. Aí eles diziam: resta agora consertar a vida com Deus, esperar os 70 anos para depois a gente sair daqui. Meu Deus do céu. E assim aconteceu. O Senhor olhou para aquele povo. Quem olhava para aquele povo pensava assim: esse povo vai desaparecer do mapa agora. Agora Israel vai ser exterminado por Nabucodonosor. Mas Deus tinha e tem promessa com aquele povo. O Senhor falou através da boca de Jeremias que no final dos 70 anos Ele levantaria alguém para poder dar ordem para o seu povo sair daquele cativeiro. Nesse estudo você está entendendo. O Senhor Jesus falou assim: olhai para a figueira. Nós estamos olhando para Israel, nós estamos conhecendo este povo, para nós compreendermos o final desse estudo, algo mais profundo. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos lá para a saída do cativeiro. Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou e lhe dedicar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Quem dá entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é a Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Chega a 70 anos, foi nessa época que bateu 70 anos que aconteceu aquela oração que Daniel fez, dos 21 dias orando. Porque a Bíblia diz que Daniel compreendeu pelos profetas, pela profecia, que naquela época seria o momento de Deus tirar o povo. E ele começa a chorar e orar e pedir perdão por ele e pelo povo. E na oração Deus começou a mover as águas. Olha só o que aconteceu. Agora quem está chefiando aquela nação é Ciro. Deus levanta Ciro para poder abençoar a Israel. Irmãos, Deus, para poder te abençoar, Ele levanta até um ímpio se Ele quiser. Aleluia. Para o Senhor cumprir uma promessa, Ele levanta quem Ele quiser para poder fazer que essa promessa se cumpra. E agora Deus despertou o coração de Ciro. E ele diz assim: esse povo tem que sair dessa terra, tem que voltar para a terra deles, porque eu sinto que Deus me escolheu para que esta casa desse Deus seja edificada novamente. E agora o povo está com ordem. Aí através de Esdras, através de Neemias, chefiando toda aquela equipe de reconstrução, começa a fazer acontecer então esta promessa de restauração, essa promessa de saída de cativeiro. E Esdras lembra muito bem, mostrando aqui exatamente que foi pela a boca de Jeremias que aquilo que estava acontecendo, que foi profetizado. Eu quero falar para você que muitas pessoas às vezes pode olhar situações e até achar
que aquela situação ela não muda. Mas, irmãos, basta Deus querer. Basta Deus querer que a situação ela vai mudar. Humanamente falando, não tinha nenhuma possibilidade daquilo acontecer. Mas só foi Deus levantar e dizer assim: Ciro, você não me serve, mas a partir de agora você vai ser meu servo. Eu vou te usar para você abençoar a minha nação. Faça isso. Assim aconteceu e o povo saiu do cativeiro babilônico. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está nos mostrando. Que esta nação, o inimigo tenta pulverizar ela, mas por causa da promessa, isso não acontece. Aí eu trago para você hoje, se você tem promessa de Deus, se você for fiel ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor é contigo por onde quer que fores. Por mais que esteja difícil hoje, mas Deus vai te levantar do monturo e vai te exaltar, assentar você entre os príncipes. Mas não para por aí. O tempo está passando. Israel novamente está na sua pátria. Agora chega o momento que Ageu ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se ergue um templo mais luxuoso, um templo maior, e o povo é convocado para adorar, para orar, para clamar a Deus de todo o coração. Só que nessa época, o que o povo fez, irmãos? Se desviou novamente. O povo temoso é o povo de Israel. Mas não tem crente temoso também, irmãos? Mas tem crente que é muito temoso, irmão. Deus já deu oportunidade, Deus já corrigiu, perdoou e corrigiu de novo, e perdoou, mostrou a sua glória, e daqui a pouco o crente ele está temando de novo. É na semelhança, irmãos, aquela criança, já viu aquela criança que ela é peralta, aquela criança que ela é inquieta? Para quem olha, acho que o pai e a mãe nem corrige. Irmãos, às vezes o pai e a mãe corrige, mas a criança não toma jeito. Sabe que vai apanhar, sabe que vai levar umas varadas, sabe que vai ficar sem isso ou aquilo, mas volta a fazer de novo. Mas o pai e a mãe não deixa de corrigir. E Deus é assim, Ele corrige quantas vezes for necessário, porque Ele não quer ver o nosso mal, irmãos. Ele quer ver nós tomarmos posição diante dEle. Mas eles pecam, e agora o Senhor, Ele vai ficar longo período em silêncio novamente. O silêncio de Deus para o fiel é aquele hino que a Cassiane canta: quando ele está em silêncio é porque está trabalhando. É o silêncio que Deus está trabalhando. Mas o silêncio, irmãos, porque Deus está triste, não queira ter esse silêncio não. A pior coisa que tem é quando Deus se silencia na nossa vida por causa dos nossos pecados. O Senhor falou assim, o Senhor disse assim em certa ocasião: o que afasta de vocês, vocês de mim, são os vossos pecados. Então é isso que nos afasta. Luta não afasta, provação não afasta, mas o pecado nos afasta de Deus. Muitas das vezes Deus já falou tanto que Ele diz assim: eu não vou mais contender. Lá em Gênesis está escrito assim: nem para todo sempre o meu espírito contenderá com o ser humano. Deus vai falando, mas se a pessoa fechar o coração, Deus vai ficar em silêncio, e dali para frente a pessoa sofre as consequências. O tempo passa, vamos entrar no Novo Testamento agora. O tempo passa, chega o momento do cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Os céus se rasgam, desce o anjo Gabriel lá na cidade de Nazaré, encontra uma jovem por nome Maria e anuncia: de ti vai nascer o Salvador. Jesus ele nasce, após o nascimento do Senhor Jesus, ele vai agora ficar nessa terra como um ser humano, um filho de Deus. Ele se humaniza, fica durante aproximadamente 33 anos nessa terra, mostrando o seu amor, mostrando o seu reino, mostrando a sua palavra. Mas uma expressão ele usou, e eu quero lembrar nesta noite para alguém. Uma mulher veio atrás do Senhor Jesus gritando, a ponto dos discípulos falar assim para ele, para Jesus: atende ela,
ela está perturbando, ela grita muito. Se o Senhor não despedir ela, ela vai ficar atrás da gente gritando, porque ela dizia: Senhor, tenha misericórdia da minha filha que está horrivelmente endemoniada. E ela gritava: Senhor, tem misericórdia, e não parava. Eu creio que ela gritou mais do que o cego de Jericó, irmãos. Mas ela saiu lá de Canaã. Era uma mulher, melhor dizendo, Ciro Fenícia. Era uma mulher cananeia. Sim, era uma mulher cananeia. Jesus para e olha: o que tu queres? Senhor, eu quero a minha vitória. E Jesus disse assim para ela: não é lícito eu dar o pão para os cachorrinhos. O pão eu dou para os filhos. Primeiro eu vim atender Israel. Vocês são de outros povos. Aqui nós entendemos que Jesus estava querendo dizer que primeiramente, irmãos, Jesus tentou resgatar Israel que estava desviado. Resgatar como, pastor? Ele se apresentou como Messias esperado. Quando ele estava dentro do templo, ele pediu a palavra. E quando ele pede a palavra, ele abre o pergaminho, o rolo da lei, Isaías capítulo 61. E ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando ele diz assim, ele fecha o rolo e ele olha para todo mundo e diz assim: hoje se cumpriu esta palavra. E os fariseus olham: mas como assim se cumpriu essa palavra? Será sobre o Messias. E ele diz: eu sou Messias. Quando a mulher samaritana conversa com ele, depois de toda aquela conversa, no final da conversa, a mulher diz assim: eu espero o Messias, quando ele virá, nós o ouviremos. E Jesus diz assim: eu sou o Messias. Ele se apresentou para Israel. Ele se apresenta agora para todos, na verdade, como o Messias esperado. E agora Israel fecha o coração. Dos israelitas, muitos poucos deram crédito, como os apóstolos deram crédito, as mulheres que seguiram deram crédito. Foram poucos ali de Israel que acreditaram, que receberam Jesus como Messias. Mas aqui eu quero mostrar para você um detalhe: a rejeição do Messias. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11. E veio para os que era seu, e os seus o receberam, e não receberam. Então, primeiramente ele vem para Israel, mas eles não recebem. Eles olham para o Messias, para Jesus, e dizem assim: você não é o nosso Messias. Você é um impostor e você merece morrer. Preparam aquela trama que tramaram contra ele, mas tudo era o plano de Deus, porque o Senhor Jesus queria nos alcançar. Se nós continuarmos lendo aí esse capítulo, os próximos versículos, João vai dizer assim: mas a todos o quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pela rejeição de Israel ao Messias, o Senhor abriu oportunidade para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, nós temos que glorificar muito a Deus, porque o plano de Deus é muito lindo, irmãos. Chega o momento, o relógio, como eu falei no início do estudo, o relógio de Deus é Israel na terra. E esse relógio estava andando. Quando agora Jesus é crucificado, o relógio para. Naquele momento, Jesus diz: está consumado. Terceiro dia, Jesus ressuscita. 40 dias após a ressurreição, Jesus volta para o Pai. O Espírito Santo vem e começa então um ministério profundo do Espírito Santo. Eu quero dizer para você como ficou a situação de Israel. Israel agora, ele é como que o Senhor deixasse eles no cantinho, dizendo assim: olha, vocês rejeitaram, fiquem aqui no cantinho, porque agora eu levantei um povo diferente. Eu vou agora buscar os europeus, vou buscar agora os africanos, eu vou buscar agora os espanhóis. Se os brasileiros tivessem na época, também Deus falaria: eu vou buscar os brasileiros, mas de uma forma profética futura, Deus já estava no coração de Deus: eu vou buscar também os brasileiros, os americanos e assim por diante, os japoneses, os coreanos. Eu vou começar a buscar os gentios. Eu vou começar a transformar em meus filhos e filhas aquele que não é da nação eleita. E glória a Deus, porque nós estamos aqui nesta noite.
Se podemos dizer com convicção se somos filhos de Deus, é porque nós precisamos entender, irmãos, tudo isso, olhar e para. É por isso que Jesus falou: olha para o meu povo que vocês vão entender a obra que eu tenho. Olha para o meu povo que vocês vão ver a minha fidelidade. Olhe para o meu povo que vocês vão entender um sinal maior. Mas aí eles rejeitaram o Messias. Quando eles rejeitam o Messias, há um juízo por causa da rejeição. Mais uma vez Israel vai sofrer na pele o fruto da desobediência. Mateus capítulo 23, do versículo 37 ao 38. Mateus capítulo 23, do versículo 37 ao 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apredejais o que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus, ele está chorando agora, falando essas palavras. Ele olha para o seu povo, Jerusalém, e diz: Jerusalém, Jerusalém, tu matas, apedrejas os profetas que são enviados, você não aceita ser corrigido, e mata aqueles que são usados. Aí ele vai fazer uma comparação da galinha, que quando o gavião está pronto para poder atacar os pintinhos, o que a galinha faz? É interessante, ela abre assim, eu já vi isso acontecer. As penas delas, é interessante, ela abre a asa assim, e a plumagem dela aumenta, e os pintinhos começam a correr, ficam tudo debaixo das asas, e ela fica ali de um lado para o outro, carcarejando e protegendo os seus pintinhos. O Senhor usa essa expressão, dizendo: quantas vezes eu quis fazer isso com vocês, eu quis abrigar vós, vocês rejeitaram o meu abrigo, vocês rejeitaram o meu amparo, mas se prepare, porque duro será o preço. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. E agora Israel vai ter na sua própria pele um momento, sofrer na sua própria pele o fogo da aflição, da ira do Senhor. Irmãos, a pior coisa que tem é você rejeitar Jesus. Quando você fala assim, quer aceitar Jesus como Salvador? Tem pessoas que, não quero não sabem o risco que estão correndo, irmãos. A pior coisa do mundo é você rejeitar Jesus, porque duro é o preço que será pago lá na frente. Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Naquele momento, Jesus, após a morte de Jesus, após o crescimento da igreja, essa palavra ela vai cumprir, essa profecia vai cumprir. Certa ocasião Jesus falou assim: não passará nenhum jota, nem um tio, passarás até o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Tudo que Deus falou desde a antiguidade se cumpriu, e no Novo Testamento se cumpriu também, e outras profecias que vão também se cumprir. E esta se cumpriu no ano 70. Os discípulos olharam e falaram assim: mestre, mas que templo glorioso! Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lá, irmãos, no dia do julgamento de Cristo, quando ele estava do lado de Barrabás, o povo gritava: crucifica Jesus e solta Barrabás. Pilatos, ele olhou e disse assim: então lava minhas mãos, eu tentei salvar ele, mas o sangue deste homem vai cair sobre a vossa cabeça. Sabe o que o povo gritou? Que o sangue dele cai na nossa cabeça. Eles não sabiam o que estavam falando. Eles não sabiam o que eles estavam trazendo para eles. E agora, quando chega no ano 70 depois de Cristo, os romanos, eles fazem um cerco a Jerusalém. E eles ficam cercando. Ninguém sai e ninguém entra. O alimento começa a acabar. Eles não têm como sair,
porque os romanos estão do lado de fora cercando Jerusalém, querendo entrar e invadir. Ali começou a se cumprir a profecia do que Jesus falou. E quando termina o que comer, o povo começa a morrer de fome e de doença. A história diz, tem um escritor que viveu naquela época, Flávio Joséfo. Ele recebeu esse nome dos romanos, mas ele tinha um outro nome, ele era judeu. E ele narra no seu livro detalhes sobre isso. E a história diz que o povo começou a morrer, não tinha um lugar para poder enterrar, de tanta gente que estava morrendo. O que ele fazia? O que as pessoas faziam? Eles subiam no alto do muro e jogavam os corpos do lado de fora. Foi terrível o que aconteceu. Quando os romanos entenderam que eles estavam enfraquecidos por causa da fome, o que eles fizeram? Atacaram a cidade. E não houve resistência, porque não tinha defesa, não tinha ninguém forte para poder defender. Irmãos, a história diz que foi algo terrível. Eles queimaram tudo, não deixaram uma pedra sequer de pé. Derribaram tudo, tacaram fogo em tudo. Fizeram atrocidades horríveis com quem não conseguiu escapar. E quem conseguiu escapar, uns fugiram para um lado, e muitos que estiveram com vida foram levados como escravos. Acabou Jerusalém, foi tudo queimado a fogo e derrubado. Quem olhou, diz assim: Israel nunca mais existe. Mas a promessa de Deus ainda está de pé, irmãos. Aleluia. Vamos ver o que aconteceu agora. Depois desse momento, os navios começam a levar os israelitas para várias nações. Israel espalhado pelas nações. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 58 ao 68. Missionária, para a gente ganhar tempo, eu vou estar lendo, porque agora os versículos são bem longos e eu já vou explicando, lendo e explicando, porque senão a hora não vai dar. Deuteronômio 28, do 58 ao 68, que nos diz assim: diz assim, Deuteronômio 28, verso 58: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Olha só, o Senhor estava mostrando aqui, advertindo o povo. Caso eles obedecessem, teriam bênção. Mas caso eles desobedecessem, o preço seria muito grande. Versículo 59. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência. Grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. E fará tomar sobre ti todos os males do Egito que tu tiveste temor, e se apegará a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Deus começa a dizer assim: eu quero abençoar, mas o caminho da bênção é obediência. Mas a desobediência, ela pode trazer coisas horríveis, inclusive enfermidades que vocês tinham medo lá no Egito, e enfermidades que vocês nem conheceram, mas que poderão vir duramente sobre vocês. Verso 61, aliás, verso 62: e ficareis poucos homens em lugar de haveres sido como as estrelas do céu em multidão, porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Se cumpriu. Lá em Jerusalém o povo viu enfermidades horríveis. Agora o povo, que era tão numeroso, a mortandade foi tão grande, mas mataram tantas pessoas que eles foram reduzidos. Olha só, irmãos, como é triste nós nos desviarmos da vontade do Senhor. Como é triste rejeitar o Messias. Foi por isso que eles passaram por essa situação. Deus não pegou ninguém de surpresa, eles conheciam muito bem a lei. 63: e será que assim como o Senhor deleita em vós em fazermos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos
e consumir-vos, e desagarrai-vos, sereis da terra a qual passais a possuir. Por mais que eles batessem um pé e dissessem assim: ninguém nos tira daqui, daqui a gente não sai, e daqui ninguém nos tira. Mas Deus contra eles, o menor inimigo, o mais fraco inimigo, poderia tirar eles de lá, porque era Deus contra eles. Se o mundo é por ti e Deus é contra ti, você já perdeu. Mas o mundo pode ser contra você. Se Deus é por você, a vitória é sua. Então, não tema se você está em menor número, se você está está na situação pior. O negócio é saber se Deus é contigo, se não é. E o Senhor vos espalhará entre os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes. Nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto ali te dará coração tremente, desfalecimento de olhos e desmaio de alma. O Senhor disse que eles seriam espalhados entre as nações. Ali terminou a nação de Israel, sumiu do mapa. A partir daquele dia você não encontra mais no mapa Israel. E eles começam a ser levados para outras nações. Vão de navio, vão a pé, e começa a se cumprir o que Deus tinha falado. E também, como eu falei no início, não dá para contar detalhes, mas assim, irmãos, é muito triste o que aconteceu com esse povo. Os anos se passam, outros impérios vêm, os romanos passam, outros impérios começam a vir, e os israelitas, eles não conseguem voltar não para a terra deles não. Eles até tentam, mas não conseguem, porque eles estavam debaixo de maldição. O povo está sendo espalhado. Teve nação que eles chegaram, conforme Deus falou, que eles, quando fosse noite, eles não dormiriam, porque queriam que amanhecesse rápido. E quando amanhecesse, eles queriam que fosse noite. Eles não teriam sossego. Os judeus sofreram muito. Depois você estude sobre a história dos judeus. Que sofrimento. Em qualquer nação que eles chegavam, eles eram perseguidos. Tudo de ruim que acontecia, era eles que levavam culpa. Quando eles queriam dormir, às vezes eles falavam assim: nós vamos dormir agora. Inclusive tinha um local dos judeus, não eram no meio da sociedade como é hoje não. Tinha a vila dos judeus. Eles eram considerados como doenças vivas. Ninguém podia ir lá, a não ser para fazer maldade. Quando eles estavam dormindo, eles arrebentavam as portas, matavam, estrupavam as mulheres, as crianças, faziam coisas horríveis com eles. E eles estão sofrendo. Só que eu falei também já nesse estudo, que eles guardavam a sua cultura. Mesmo desprezados nessas nações crescendo, eles guardavam o que eles aprenderam. Eu quero dar um destaque aqui. Uma dessas coisas que eles guardavam é a limpeza. Deus ensinou eles, até no acampamento, a ser limpo. Então eles tinham uma limpeza muito grande, uma higiene muito grande. Eu não me lembro agora, não me lembro se foi na Espanha, não vou afirmar porque não me lembro. Mas teve um país que eles chegaram, foram levados para lá, que a higiene naquela época não era uma higiene boa como tem hoje. E por conta disso, houve um crescimento de rato. E nós sabemos que o rato, ele traz a doença na mordida, através do pelo e através da sua urina. Houve a chamada peste bubônica. E houve, irmãos, a peste, esqueci agora o nome, acho que é a peste negra, que foi intitulada assim, porque essa doença, quando a pessoa pegava ela, a pele da pessoa ficava completamente escura. A pessoa poderia ser branca, mas a pele dela transformava, e era febre terrível e matava mesmo. Só que no meio daquela nação, o único povo que não tinha isso era quem? Os judeus, por causa da higiene que eles tinham. O que falaram? Esse povo aí é bruxo.
Esse povo lançou uma bruxaria e nós estamos sendo exterminados. E determinaram morte aos judeus. Levavam eles, irmãos, levaram eles para as fogueiras, queimavam eles vivos, porque eles acreditavam, por eles não estar tendo esse tipo de doença, eles acreditaram que eles eram bruxos. Meus amados irmãos e irmãs, que sofrimento desse povo. Esse povo sofreu muito, mas a promessa de Deus estava de pé. Mas eles sofrendo. Verso 66: e a tua vida como em suspenso estará diante de ti, e estremecerá de dia, e da noite não crerás na sua própria vida. Ou seja, eles viviam hoje, mas com incerteza se amanhã eles estariam com vida. 67: pela manhã dirás, ah, quem me dera ser a noite, e à noite dirás, ah, quem me dera ser amanhã. Pela perturbação de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tem dito, nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos, e escravos aos vossos inimigos, mas não haverá quem compre. Eu quero falar para você que houve agora, se não me falha a memória, 13 mil ou 15 mil judeus foram levados em navio para o Egito. Olha, Deus tirou eles de lá através da mão de Moisés, mas já estava falando, Deus já tinha avisado, se eles pecassem eles iam voltar para lá, mas ninguém ia querer eles. E segundo Flávio Joséfo, quando eles chegaram lá e começaram a vender os judeus como escravos, irmãos, eles foram desvalorizados, nem no Egito queriam eles lá. Que situação, irmãos, que situação que eles passaram. Porém, esse povo que estava desta forma, eles clamavam a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que nós pecamos, nós estamos pelas nações e nós estamos em pecado. Chega uma das piores eras na vida desse povo, a era de Hitler, onde Hitler ele aparece no cenário mundial e ele vai perseguir os judeus, irmãos. Mais de 2 milhões de judeus foram exterminados. Se você ler sobre a história do que aconteceu com os judeus nessa época, você chora. Foi muito triste. Tinha fornos que eles colocavam os judeus lá, queimavam eles vivos. Eles não tinham sossego. Quando eles estavam querendo dormir, chegava lá a equipe de soldados e levavam eles para um determinado lugar para eles fazerem experiência. A história diz, irmãos, que os médicos deles, para fazer experiência, pegava, por exemplo, enchia a seringa de cor, vamos colocar tinta vermelha, e colocava dentro do olho para ver se o olho ia ficar daquela cor, se eles iam conseguir enxergar. Muitas das vezes arrancava braço, arrancava pé e ficavam ali estudando até que hora vai viver essa pessoa dessa forma. Foram horrores que os judeus passaram na mão de Hitler. Inclusive hoje tem pessoas que fazem até a suástica, né, que é o símbolo nazista. Muitas pessoas gostam, até não sabem o que significa, o que tinha por trás desse símbolo, irmãos. Foi muitas vidas ceifadas, mas Deus, irmãos, por misericórdia levantava pessoas. Quantas pessoas que pegava crianças escondidas, a centenas, e levava. Eu não me lembro agora se foi um homem ou se foi uma mulher, que pegava a sua própria riqueza e trocava a troco de crianças judias, para tirar daquela escravidão, e se salvou muitas crianças assim da mão dos nazistas. Mas aquele povo passando tudo isso por causa da desobediência. Mas Deus tem promessa com aquele povo, e a promessa está de pé. O Senhor tinha falado da restauração desse povo, Deus tinha falado, mas agora chegou no extremo. Acabou a Segunda Guerra Mundial, e agora eles são libertos, mas pouquíssimas pessoas, em comparação ao número que era antes, estão agora de pé.
e nunca poderiam chegar lá. Se você pegar o mapa do ano de 1947 para trás, você não encontra lá a nação de Israel. Mas o povo chorava, e o povo cantava, e o povo dizia: ah, Senhor, por que pecamos contra Ti? Nos devolve a nossa terra. Em outras nações, mais direcionado o seu olhar lá na terra prometida. Senhor, lá que é o nosso lugar. Alabachubinécia. É lá, Senhor, que o Senhor nos tirou lá do Egito, e através de Moisés e Josué, nós nos edificamos lá, Senhor. Lá que é a terra santa. Nos devolve, Senhor. Vamos ver sobre a promessa da restauração. Jeremias capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, do versículo 7 ao 9, que nos diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para vos consultar. Opa, errei, é 37 que eu estou lendo, versos 33, capítulo 33, verso 7. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Preste atenção aqui o versículo 8. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbarão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Deus está falando: eu vou permitir uma purificação, e a purificação veio por aflição, irmãos, por provação, por cobrança, porque agora esse povo entendeu como que é difícil desobedecer Deus, os teus mandamentos. Mas o Senhor diz assim: muita gente vai ficar espantado, porque quando eles pensarem assim, que Deus excluiu Israel, que Deus varreu do mapa Israel, Deus se levantará, abraçará, após a purificação, cuidará das feridas e trará alegria e trará o povo de volta para a sua terra. Versos 14: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Este é o meu nome com o qual o chamarás: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queima oferta de manjares e faça o sacrifício de todos os dias. Deus disse, Deus prometeu que haveria restauração. Para poder adiantar por causa da hora, já estamos encerrando. Essa promessa então estava sobre este povo, por isso esse povo não foi exterminado totalmente. Inclusive teve povos que passaram na terra que não existem mais. Não existem mais, apenas lembranças. Não existe um descendente de determinados povos, alguns povos que passaram aqui nessa terra. Porém, os israelitas, mesmo sofrendo tudo isso, eles estão aí para contar a história. Vamos ver como aconteceu o retorno e a restauração. Isaías capítulo 60, do versículo 8 ao 10. Pode ler, missionária? Isaías capítulo 60, do versículo 8 ao 10. Quem são estes que vêm voando como nuvem e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão primeiro, e os navios de Tarsis, para trazer teus filhos ao longe, e a sua prata, o seu ouro com eles na santificação, no nome do Senhor teu Deus e o Santo Israel, porquanto te glorificou. Diga assim: Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Diga assim: Deus é lindo. Irmãos, olha só o que o profeta falou: quem são estes que vêm voando como nuvens
e como pomba das suas janelas. Ele não sabe dizer, ele só vê pessoas chegando pelo ar. Mas eu quero crer que aqui já estava a profecia do avião inventado, irmãos. Oh, glória! Esse é o Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas. É o Deus onipresente, está em todos os lugares. É o Deus onipotente que tem todo o poder. Quando chegou após mais ou menos 2000 anos de exílio, 2000 anos aqui, lá e acolá, desde o ano 70 de Jerusalém, que aconteceu essa destruição. Eles ficaram aproximadamente 2000 anos sem pátria, sem terra, para lá, para cá, sofrendo, morrendo, nascendo, morrendo, sofrendo. Acontece que em maio, irmãos, para ser mais exato, em 1947, irmãos, em maio, ou seja, no ano de 1947, houve uma reunião na ONU, Organizações das Nações Unidas. E nessa reunião, quem presidia ela foi um chanceler brasileiro, por nome Oswaldo Aranha. Talvez você já tenha ouvido esse nome e não sabe da importância que esse homem teve. Esse homem estava presidindo a reunião da ONU. E quando ele estava presidindo, foi colocado em mesa sobre a restauração de Israel, para que deixasse o povo judeu espalhado em todos os lugares da terra, que voltasse para sua terra e se estabelecesse como uma nação. Isso em 1947, se não me falha a memória, foi em novembro de 1947. Houve uma batalha muito grande, porque houve uma parte que não queria que Israel voltasse para sua terra, mas operando Deus, quem impedirá? É por isso que os israelitas, eles amam os brasileiros. Já ouvi falar que lá em Israel tem uma estátua em homenagem a Oswaldo Aranha, porque através dele, Deus usou ele para que isso acontecesse. E quando chegou o momento de votar, aconteceu praticamente um empate. E Oswaldo Aranha, ele vai desempatar com o chamado voto de Minerva. Quando numa reunião tem voto e há um empate, o presidente da reunião ele não vota, mas para o desempate o presidente ele vota. E o Oswaldo Aranha, ele vota a favor de Israel. E na hora que houve o voto de Israel, agora quando foi em 14 de maio de 1948, Israel proclama a sua independência. Olha que Deus poderoso é esse, irmãos. Esse Deus maravilhoso que faz cumprir a sua palavra. Agora o povo, irmãos, ele está com a autoridade delegada pelas nações de voltar à sua pátria. E a partir de então voltar para os mapas mundi, que Israel agora é uma nação, que há um Estado israelita que vai ser levantado. Só que tem outro desafio. Como é que o povo ia voltar para lá? Se o povo estava numa situação difícil, os britânicos que estavam tomando conta lá daquelas terras, em meio a tantas guerras, os britânicos que estavam lá. Chegou então o final da regência dos britânicos, Israel tinha que assumir. Só que assumir como? Se eles não tinham um exército preparado, quase ninguém queria saber deles. Vamos ver a promessa, Isaías capítulo 66, do versículo 6 ao 9. Isaías capítulo 66, do versículo 6 ao 9. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ele deu à luz, antes que lhe viesse as dores, ele deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode-se fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, já deu à luz a seus filhos. Abriria eu uma madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria e eu fecharia a madre? Diz o teu Deus. O Senhor está perguntando, pode uma nação nascer em um só dia? Logicamente não.
Mas quando Deus quer agir, isso acontece. E aconteceu. Em um só dia nasceu novamente, renasceu a nação de Israel. Eles foram restaurados. E eu quero brevemente, para a gente encerrar no último versículo, falar um detalhe importante daquela profecia do povo voando. Chegando, Isaías viu o povo vindo como nuvens e como pombas. Irmãos, as nações amigas começaram a ajudar. Quem quisesse retornar para a terra, para sua terra, e na verdade precisavam para a nação se fortificar, muitas nações se colocaram à disposição. Inclusive uma das nações amigas também de Israel é os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, eles ajudaram muito, inclusive com avião. Eles colocaram aviões, colocaram as suas embarcações, seus navios à disposição para pegar os judeus em outros países e transportar para a terra. Olha, mas houve uma turbulência, os árabes não aceitaram, planejaram atacar. Deus foi com eles ali nessa situação. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava lendo sobre Israel, a história de Israel, que o avião, ele aterrissou em determinado lugar. Se não falha a memória, foi os judeus que estavam no Iêmen, um país chamado Iêmen. E o avião aterrissou lá. Quando o avião aterrissou, não podia chegar até onde eles estavam. E segundo a história, eram judeus antigos e que conservavam coisas ainda da época de Moisés, que estava lá na época de 1948, 49. E os mensageiros, as equipes foram até lá, anunciaram e falaram: olha, chegou o momento de vocês, Deus providenciou para vocês voltar para a sua terra. E naquela época não existia a tecnologia de hoje, então eles não sabiam mesmo. Aceitaram. Irmãos, eles marcharam a pé em direção ao avião. Oh glória! Porque eles sabiam da promessa. Eles falaram para os mensageiros: nós aguardamos a promessa, vamos voltar à nossa terra. E quando eles olharam aquele avião, primeira vez que eles viram um avião, quando eles olharam aquele avião, eles começaram a glorificar a Deus, porque eles entenderam, falaram: esse é o pássaro gigante que Deus nos revelou que vai nos levar para a nossa terra. E foram colocando os judeus. Inclusive tem fotos, eu já vi fotos históricas, irmãos, desse povo dentro desse avião, que tiraram na época, foto preta e branca, muito antiga, coisa mais linda. E eles foram, quando o avião aterrissou lá em Israel, quando eles desceram as escadas do avião, sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles iam descendo, dobravam o joelho, beijavam a terra e glorificavam a Deus pela promessa cumprida. Olhai para a figueira, olhai para Israel. E assim aconteceu, irmãos. Muitos voltaram. Aqui eu fecho, eu encerro. A figueira já brotou e a figueira floresceu. Mateus capítulo 24, do 32 ao 42. Missionário, eu vou ler por causa da hora. Já vou explicando, não dá mais tempo. Mateus capítulo 24, do 32 ao 42, que nos diz assim. Aqui você vai entender o porquê que Jesus mandou olhar para a figueira. Mateus 24, 32 em diante. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Versos 42. Vigiai,
pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Hoje é dia 24 de dezembro de 2019. Ainda hoje tem judeu voltando para sua terra. A figueira floresceu, brotou, tem muitos figos. E é o tempo de nós olharmos para eles e entendermos que a profecia está cumprida. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. A igreja de pé. Guerras, rumores de guerras. A cada momento que a gente ouve falar de Israel, a gente só vê isso. Guerras e rumores de guerra. O presidente da nossa nação, o atual presidente Jair Bolsonaro, quando ele falou assim, que ele iria colocar a embaixada brasileira lá em Jerusalém, até hoje o povo se levanta para poder impedir. Porque a maioria das nações não gostam de Israel. O diabo não gosta de Israel. Enquanto todo esse clima de tensão está acontecendo, a igreja está olhando para eles. Porque a cada notícia que chega de lá para nós estamos entendendo, Jesus está às portas. Por isso o Senhor falou, não olhe só para o sinal no sol, na lua, nas estrelas, no mar, peste, fome, terremoto, não olha só para isso não. Olhe para a figueira. Porque a cada notícia que chegar deles, entendam que eu estou à porta, que eu estou chegando. Não marcarei nem dia nem hora, mas haverá uma surpresa. Nesse dia 24 de dezembro, a semelhança dos dias de Noé, quantos agora não estão na festa mentirosa por nome Natal, comendo, bebendo, casando e dando-se casamento, mas até que a porta da arca se fechou. Já pensou se Jesus voltar essa noite? Quantas pessoas vão ser pegas de surpresa? Mas nós estamos aqui, irmãos, preparando para um grande encontro. Um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O relógio vai começar a andar quando a igreja for tirada dessa terra, subir no arrebatamento. O relógio de Israel começa a andar. Grande tribulação, anticristo, pragas, juízos, selos abertos, taça derramada, trombeta tocada, batalha do Armagedon. E o relógio está andando. E agora Israel vai para o monte, cercado pelo anticristo, pelas nações contrárias. E lá eles vão reconhecer o Messias que os seus pais crucificaram. Quando eles reconhecem, Jesus ele desce com a igreja em corpo glorificado, juntamente com os anjos, para destruir o falso profeta, a besta, e para destruir o anticristo. E vai se cumprir o que Jesus falou, e verão no céu o sinal do Filho do Homem. Todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Começa o milênio de Jesus na terra. Após o milênio, a última batalha. E agora, após essa última batalha, vem o juízo final e a consumação de todas as coisas. Eu só tenho a dizer uma coisa: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eu só tenho a dizer uma coisa: prepara, ó igreja, para encontrar com o seu Jesus. Que Deus abençoe a todos. Esta foi a palavra desta noite. Amém? Canal do Pastor James Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto.